Estudos Bíblicos, lição número 15. O Apocalipse revela a profecia de Daniel. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Para que tempo apontava a profecia dos 2300 dias? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Daniel 8:17. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Daniel 8:19. Por quanto tempo o livro de Daniel deveria estar selado? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel 12:9. O Apocalipse mostra um anjo poderoso com o que na mão? Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 e 2. Apocalipse 10 faz uma referência inequívoca ao livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículos 5 a 7. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 a 7. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O mistério logo seria concluído como Deus havia declarado a quem? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10, 7. Onde estavam os pés do anjo? E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Apocalipse 10, 2. E chamou Deus à terra seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Gênesis 1, 10. Na profecia bíblica, o que é que as águas simbolizam? As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Sobre o mar e sobre a terra. Apocalipse 10, 5. O livro de Daniel deveria ser aberto numa área ocupada por muitas nações
e também numa terra pouco povoada. Em 1800, Daniel era um livro fechado. Em 1812, o estudo da profecia começou na Inglaterra, logo se espalhou por toda a Europa, Ásia e África. Logo, o mais de 100 escritores de uma grande variedade de denominações estavam interpretando as profecias bíblicas. Soltos pelo ponteiro de um relógio profético, dezenas de homens, representando mais de uma dúzia de nações em 4 continentes diferentes, independentemente e simultaneamente começaram a predizer o cumprimento da profecia dos 2300 dias. Nos Estados Unidos, o mais notável expositor de Daniel 8:14 foi um batista, Guilherme Miller. Ele e 43 ministros de 13 denominações desencadearam talvez o maior despertamento profético da história americana. Através de um estudo minucioso da profecia dos 2300 dias, eles descobriram que os 2300 dias terminariam em 22 de outubro de 1844. Quando o livro de Daniel ainda estivesse em suas bocas, o que aconteceria? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como o mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 a 10. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Salmo 119, 103. Mas depois de ser engolido, o que aconteceria? E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como o mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse 10, 9 e 10. Acreditava-se normalmente que a terra era o santuário a ser purificado e que Jesus viria no final do período de 2300 dias. Nenhuma mensagem poderia ter sido mais doce. Muitos abandonaram de bom grado os seus empregos e gastaram as poupanças de uma vida inteira para espalhar as maravilhosas notícias. Mas quando a data passou e Jesus não voltou, eles experimentaram a mais amarga decepção das suas vidas. Aqueles que haviam experimentado o amargo desapontamento foram informados de que deveriam fazer o que novamente? E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 11. O que deveria ser avaliado? Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Apocalipse 11, 1. Onde foi aberto o templo de Deus. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Como é que o apóstolo chama ao templo de Deus no céu? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 2.
O tabernáculo terrestre, sendo fiel ao seu modelo, serviu de exemplo e sombra de quê? Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8:5. Como é classificado o tabernáculo celestial em comparação com o terrestre? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 9:11. Quem é o sumo sacerdote do santuário celestial? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 9:11. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Quais eram os dois compartimentos do tabernáculo terrestre que o véu dividia? Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Êxodo 26:33. Qual é o outro nome para o lugar santíssimo? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Hebreus 9:3. Quantas vezes é que o sumo sacerdote terrestre entrava nesse compartimento? Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Hebreus 9:7. Qual era a finalidade do sangue que ele levava consigo? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Hebreus 9:7. O dia da expiação terrestre, que ocorria uma vez por ano, é descrito em Levítico 16. Ele simbolizava a obra que Jesus começaria no lugar santíssimo do Santuário Celestial em 1844. O que todo o povo deveria fazer nesse dia? E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Levítico 16:29. Para os judeus, o dia da expiação era um dia solene de juízo. A Enciclopédia Judaica descreve-o da seguinte forma: Deus, sentado em seu trono para julgar o mundo, abre o livro dos registros, ele é lido e a inscrição de cada homem é encontrada nele. A grande trombeta é tocada, uma voz mansa e delicada é ouvida, os anjos estremecem, dizendo: Este é o dia do juízo. No dia da expiação é selado quem viverá e quem morrerá. O que é que essa expiação faria pelo povo? Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico 16:30. O que é que isso faria pelo santuário e pelo tabernáculo? Assim farei a expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar.
Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Levítico 16, 33. Por que é que o santuário precisava de uma expiação? Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Levítico, capítulo 16, versículo 16. Era necessário também que os modelos e as próprias coisas celestiais fossem o quê? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 23. Em uma palavra, o que deveria ser feito com o santuário no final dos 2.300 dias? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. À luz da palavra de Deus, compreendo que os serviços do santuário do Antigo Testamento ilustravam a obra de Cristo no plano da salvação. Entendo que, assim como o cerimonial da Páscoa do Antigo Testamento ilustrava o sacrifício de Cristo na cruz, o antigo dia da expiação ilustrava a grande expiação que nosso sumo sacerdote está fazendo por nós no santuário celestial. No nosso próximo estudo, iremos estudar a lição 15A, que é um suplemento ao estudo que estivemos hoje. E o tema será Evangelho no Antigo Testamento e a obra purificadora de Cristo no fim dos tempos. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.